Olá, eu sou Lupe, a raposa, e neste vídeo, Uma Conversa com a Morte, vou contar para vocês como foi esse encontro de César Astúninan. É uma história que está no capítulo Las Luces, do texto Girassóis e Pesos e Junquilhos Amarelos, e conta a aventura de César quando ele, ainda muito jovem, saiu para uma viagem pela Cordilheira dos Andes. Numa busca por compreender sua mais profunda essência, César se embrenhou por trilhas distantes e invadiu inadvertidamente os domínios de um perigoso grupo guerrilheiro, tendo sido aprisionado e mantido cativo por muito tempo. Nas narrativas da vida de César, somos informados que ele mantinha longas conversas com a morte desde muito cedo, desde ainda menino, evidenciando a peculiaridade da sua mente curiosa e inquieta. E naquele momento de profundo sofrimento, nas mãos dos seus captores, César recebeu a morte e reconheceu-a como seu destino eminente. A Cordilheira dos Andes nasceu do encontro violento das placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana, no período terciário, cerca de 65 milhões de anos atrás, início da Era Cenozoica. Estende-se de norte a sul da América Latina por quase 8.000 quilômetros e invade 7 países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Faz lembrar o corpo comprido de um réptil contorcendo-se e alargando-se em seus momentos mais amplos até 700 quilômetros. É uma sucessão infinita de rocha e mata rústica, picos altíssimos com neves eternas, vulcões, precipícios, rios, lagos, cachoeiras, altiplanos que se estendem até o infinito para todos os lados, e uma terra árida, dura, gelada, marrom escura e pedregosa quando se agarra às reentrâncias rochosas, ou meio avermelhada nas paragens em que se parece com uma fina película de pó sobre a pedra duríssima, mas vencida em pontos salpicados pela vegetação teimosa que abre rachaduras minúsculas por onde saem as folhinhas minúsculas nas pontas de minúsculos galinhos, tão insignificantes e mais fortes do que a mais teimosa das criaturas vivas aferradas à vida. A cordilheira é majestosa, silenciosa, tão pacífica quanto selvagem, eterna. Há nela de tudo, uma variedade incalculável de formas de vida, algumas tão pequenas e simples e banais que mereceriam um debate entre filósofos entediados sobre a realidade da sua existência, dada a raridade com que sequer são vistas, mesmo estando espalhadas por todos os 8.000 quilômetros de extensão da imensa cordilheira. E outras com o domínio absoluto da beleza e dos sentidos de qualquer um que receba a graça de poder contemplá-las, ainda que só por alguns minutos, tal sua magnificência. O vôo do grande condor tem a virtude de parar o tempo, e qualquer um que o veja ficará suspenso na imobilidade eterna entre o inspirar e o expirar, no único ínfimo momento em que não há dúvida possível sobre a existência de Deus, pois tudo apenas é. Pode-se viver uma existência nesse lapso imensurável. Assim aconteceu com César Astúninan, naquela aventura nas trilhas dos Andes. Foi feito prisioneiro por um grupo guerrilheiro que obrigou a servir como sinalizador dos caminhos durante as incursões de pessoas sorrateiras que viajavam camufladas pela escuridão e pelas brumas, guiando-se pelos sinais luminosos que César era obrigado a fazer, noite após noite. Em Girassóis e Pesos e Junquilhos Amarelos, o texto nos diz assim: César sabia tratar-se de um fenômeno incomum nos céus das montanhas,
Nuvens espessas, que por estarem muito baixas, ficavam prisioneiras entre os paredões de pedra e que deixavam a noite muito nublada. César foi empurrado para o extremo do platô e, quando acenderam a lanterna, descobriu que estava exatamente na borda de um precipício assustador, como um poço escuro, inescrutável e infinito, que mesmo a luz da lanterna de bateria não conseguia penetrar além de poucos metros. Ele via a floresta, as pedras do caminho e os paredões de rochas ao redor, e, medindo mentalmente o quanto haviam subido, calculou que o precipício deveria ter facilmente mais de 1000 metros até o chão. Tais profundidades extraordinárias, sendo frequentes na cordilheira. Amarraram-no fortemente com uma corda, envolvendo-o pela cintura, parte do tronco e pernas. Indicaram-lhe que deveria desenhar os círculos grandes com a lanterna e depois empurraram-no para o vazio dentro da noite, e ele soltou um grito enorme que soou como um urro de dor e espanto. Rígido de pavor, César sentiu-se jogado e largado num vácuo, imobilizando-se por um milésimo de segundo no nada, antes de cair pesadamente e ser puxado, no movimento contrário à força do empurrão, pelo retesar e ricochetear da corda que sustentava seu peso e o da lanterna. Sentia os pés soltos no ar, e isso, mais do que qualquer outra coisa, lhe dava a dimensão do seu desamparo. As costas lenhadas sentiam o paredão de pedra, e a cada movimento que ele fazia, se raspavam contra as pontas duríssimas e afiadas. César se esforçou para se estabilizar. Sabia que sua segurança imediata dependia dele realizar os movimentos com a lanterna, a qual, naquele momento, parecia estar pesando 100 quilos. Arranhando-se, lastimando-se, sangrando contra as pedras cortantes a cada tentativa, ele começou a desenhar círculos no ar. Lá de cima, ao menor sinal do fraquejar dos esforços, vinham vozes ásperas que não deixavam dúvidas sobre as exigências e as consequências de qualquer rebeldia. Alguns puxões bruscos o faziam lembrar que o castigo para a desobediência seria cortarem a corda para ele mergulhar no precipício infinito. As horas passavam lentas e terrivelmente angustiantes. Perto do amanhecer, César, afinal, atreveu-se a parar os movimentos, e o cansaço e a dor que sentia eram tão grandes que mesmo a visão do precipício aterrador deixou o medo esmaecido, e ele não se movimentaria mais, nem mesmo para salvar a própria vida. Deve ter desmaiado, porque quando se deu conta novamente de si, o sol já aparecia alto no céu. O calor estava ficando sufocante, e a corda o prendia e se retesava e se ajustava dolorosamente pelo inchaço do seu corpo. A lanterna amarrada nos seus braços pesava terrivelmente. César tentava erguer a cabeça para ver os guerrilheiros lá em cima e descobrir por que não o puxavam, mas o sol, praticamente a pino, o cegava. Tentou gritar. Primeiro um grito que saiu rouco, baixo, minúsculo, impossível de se impor a quem quer que fosse. Mas depois, numa segunda tentativa, mais alto e inequivocamente desesperado. E foi então que ouviu vozes alteradas. Havia no platô mais pessoas além de seus 2 algozes de sempre, falando e gritando, e, de repente, tiros, desde lá, da borda do precipício. Tiros contra ele. Sentiu as balas passarem zunindo a milésimos de centímetros da sua cabeça para ricochetearem na rocha às suas costas e, desesperado, instintivamente, começou a se balançar, fazendo movimentos cada vez mais frenéticos para se transformar num alvo em movimento e consideravelmente mais difícil.
Procurou alguma fenda na rocha ou uma protuberância qualquer que pudesse lhe servir de escudo. Agarrou-se como pôde, torcendo as mãos num ângulo quase impossível por conta da lanterna presa nos seus braços, que enorme impedia-o de se segurar normalmente. E César sentiu o baque que anunciava o fraquejar da sua única sustentação sobre o abismo, o seu fio de vida. E ele, que nunca havia rezado, ergueu uma oração a alguma infinita inteligência cósmica, porque não queria morrer ali, despedaçando-se contra o solo depois de despencar por toda aquela altura inacreditável. E pensou ter sido atendido, porque os tiros pararam tão repentinamente quanto haviam começado, e reinou um silêncio penetrante, lá em cima no platô e por todo o abismo. César esperou que o puxassem. Esperou, esperou e esperou. Veio a noite, depois mais um amanhecer, o sol se erguendo até chegar a pino, marcando o meio do dia, e ninguém para resgatá-lo. E César compreendeu que seus carcereiros estavam mortos. Agora, o inchaço do corpo pendurado fazia a corda se apertar como um garrote, e César sentia sua pele se rasgar. Grandes nódoas de sangue começaram a manchar a camisa de tecido cru, rústico e áspero com que os guerrilheiros o vestiram. Procurou na rocha algum apoio para os pés, onde pudesse descansar um pouco o peso do corpo, diminuindo a pressão da corda na cintura, mas não conseguia manobrar a maldita lanterna, para se permitir ser ajudado pelas próprias mãos. E o calor agora estava insuportável. Uma sede atroz o fazia agonizar. Passavam-se as horas. César esperava a chegada dos guerrilheiros, como esperaria pela vinda dos seus melhores amigos. Mas eles não chegavam. Voltou a noite, com ela um frio cortante. Novas nuvens se formavam e continuaram baixas, e César se sentiu envolver pela neblina espessa, e suas roupas e todo ele se umedecer. Pensou que talvez lhe fizesse algum bem aquela umidade na pele, porque era uma forma de absorver água, mas se preparou para um martírio ainda maior com a corda de fibras que, depois de molhada, torraria ao sol durante o transcorrer do dia, piorando muito o efeito do estrangulamento. Quando amanheceu novamente, César foi sacudido por sucessivos desmaios, por sua mente que lutava pela vida. Mas mesmo seus momentos despertos não poderiam ser exatamente descritos como conscientes. Em todo caso, esteve alerta o suficiente para perceber elementos novos ao redor. Percebeu uma sombra que ia e vinha, sucessiva e constantemente, e logo depois um barulhinho como flap, 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 suave, rápido, e que ia se aproximando. Semi-morto e com dores atrozes por todo o corpo, com incrível dificuldade para qualquer movimento, precisou de toda a sua determinação para erguer a cabeça e tentar ver o que era que chegava. E viu, aproximando-se com a leveza do vento, com uma graça infinita e com precisão impecável, o grande condor, com as enormes asas pretas e brancas completamente abertas e parecendo feito ele mesmo, apenas de ar, tal a intimidade da ave com o seu ambiente. César pensou que aquele grande pássaro se revestia de atmosfera, como se o ar estivesse inflado, se exibindo sob uma forma soberba, idealizada. O condor não somente pairava no ar, ele era efetivamente uma parte ampliada do ar. Era, ao mesmo tempo, extensão e síntese do todo que o envolvia. Observando-o a dominar os céus e o vento com naturalidade mágica, era impossível se duvidar da força da sua natureza, ou ignorar que a sua chegada e sua presença definiriam e igualariam todas as coisas.
sem deixar nada inconcluso ou sem resposta. O grande pássaro voava descrevendo círculos cada vez menores à medida que se aproximava do homem pendurado naquela encosta da montanha, e ia ampliando a sombra sobre o corpo dilacerado, encobrindo por completo o sol. Na sua cara enrugada, uma crista vermelha separava os olhinhos argutos que observavam e avaliavam a próxima refeição, buscando a certeza do extinguir-se completo da vida. O condor podia esperar. Ele tinha a eternidade ao seu dispor. César Ninan, incapaz para qualquer reação ou sequer um mínimo sentimento de revolta, encarou o bicho reparando nas garras potentes e no bico enorme, encurvado, serrilhado, que poderiam quebrar seus ossos com facilidade. E César pensou que isso era bom, faria sua morte ser mais rápida. Ele sabia que o condor, embora sendo uma ave enorme, não conseguiria libertá-lo das correntes e cordas e sustentar seu peso para levá-lo para o alto, voando com ele sobre um descampado ou sobre alguma rocha sem vegetação para soltá-lo de lá de cima e se assegurar da sua morte. Então, o que o pássaro faria seria ir arrancando pedaços da sua carne. Algumas partes suas, como seus dedos, o nariz, as orelhas e os olhos. Fatias das faces, nacos da carne ensanguentada sobre seu estômago e quadris. Por esse motivo, seria ótimo aquele bico e aquelas garras serem mesmo bem afiadas. Finalmente, o grande pássaro pousou numa saliência da rocha, aproximadamente 1,5 metros acima de onde César se entregava exausto ao momento inevitável. Com o fechar das grandes asas, a sombra que até então pairava sobre a fronte de César extinguiu-se e os raios do sol voltaram a fustigá-lo. César pensou que agora não demoraria muito para o condor vir cravar as garras na sua carne ferida. Como num sonho, ouviu uma voz grave e gentil falando dentro da sua cabeça, e então soube, sem a menor dúvida, que estava delirando. A voz perguntou: "Você sabe quem sou eu?" E César fez um esforço supremo para vencer a dor e o medo e olhar para o pássaro uma vez mais, só para se certificar de que ainda viria a forma impressionante do condor. Mas o sol sobre seus olhos permitiu-lhe apenas visualizar vagamente as penas negras agitadas com o vento e os olhinhos de ave de rapina pregados nele, em meio a raios luminosos e ofuscantes. Respondeu em pensamentos: "Você é o rei dos céus dos Andes, o maior e mais majestoso dos pássaros das terras e das montanhas andinas." E a voz insistiu: "É no que você realmente quer acreditar?" "Sim", respondeu César, num fio de voz, evitando a todo custo deixar aflorar aos seus lábios o nome que sabia ser daquela que lhe falava. E a voz continuou: "E você se julga especial por eu vir até você, me mantendo nessa forma de pássaro que você pode encarar sem real espanto ou medo, que você conhece e ingenuamente admira?" César precisou refletir por um instante, porque intuiu que daquela resposta dependeria ele viver mais alguns minutos. Afinal, respondeu para o pássaro: "Não especial, mas incrivelmente privilegiado. Aliás, como vivi por toda a minha vida, pelo que eu te agradeço." Então, o pássaro grasnou um grasnado longo e com uma nota profundamente triste, para depois fazer sua derradeira pergunta: "E quando chegar o momento da sua última palavra nesse mundo, o que você dirá?" O condor fixava-o, exigindo a resposta,
agitando a cabeça pelada de penas a emergir de um colarinho de plumas imaculadamente brancas. E dessa vez César não precisou refletir nem um segundo. Respondeu com a voz embargada pelas lágrimas e pela dor. Com o resquício de força que conseguiu reunir, ele disse: Victor. Fechou os olhos para a explosão brilhante da luz do sol. Sentiu a dor dilacerante das garras que se enfiaram nos seus ombros e estremeceu com o eco do grito da rapina, reverberando pelas rochas do precipício que receberia seus restos, até finalmente ser completamente envolvido por um manto de escuridão, para então não ver e não sentir mais nada. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo.